Meus amigos, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Cidadão Celestial, para juntos nós recapitularmos a lição da Escola Sabatina do livro de Levíticos. Essa semana nós estivemos estudando sobre pureza. A gente leu ali os capítulos 18 e 20, do livro de Levíticos, que fala sobre algumas diretrizes da Palavra de Deus a respeito da nossa vida sexual. Como nós podemos proteger a nossa vida sexual, levar uma vida santa, nessa área tão importante da nossa vida. Você sabe que foi o próprio Deus quem criou o sexo para ser uma bênção para a humanidade, Só que como nós vivemos num mundo de pecado, num mundo que infelizmente transgride constantemente as leis de Deus, também essa área foi muito afetada, por conta do pecado. Talvez seja uma das áreas mais afetadas após a queda do homem. No capítulo 18, vem falando sobre casamentos ilícitos e uniões abomináveis. Eu quero só destacar aqui dos versos 1 a 5, que diz o seguinte: Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não farei segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andarei segundo os seus estatutos. Farei segundo os meus juízos, os meus estatutos guardareis, para andares neles, eu sou o Senhor vosso Deus. E no verso 5, diz assim: Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os, o homem viverá por eles, eu sou o Senhor. Eu acho muito interessante que nos primeiros livros ali da Bíblia, no Pentateuco, quando Deus ele dá a lei para Moisés e para o povo, ele sempre fala: eu sou o Senhor, Eu sou o Senhor vosso Deus. Então ouça o que eu estou dizendo, viva de acordo com a minha palavra. E o grande problema hoje do mundo, é que as pessoas elas acabam vivendo a sua vida de qualquer maneira. Nós vemos em tempos de modernidade líquida, O que é modernidade líquida? Não existe nada de sólido, Não existe uma verdade absoluta. Então as pessoas elas vivem a sua verdade, vivem a parte da verdade absoluta, que é a palavra de Deus. E toda vez que a gente tira a palavra de Deus da nossa mente, do nosso coração, e passa a andar segundo o nosso próprio conselho, ou segundo aqui está falando, as obras do Egito, ou as obras da terra de Canaã, que é exatamente o mundo corrompido que nós estamos vivendo hoje, isso vai trazer muitos problemas, muito sofrimento, e no final das contas a gente não se arrepender, a morte eterna. Aqui na lição de domingo vem falando contracultural. Então o que é contracultural? Exatamente você andar na contramão do mundo, da cultura de hoje, Então aqui está dizendo o seguinte: que o nosso Deus, aquilo que ele diz, a sua palavra, é aquilo que a gente tem que obedecer, porque aqui está dizendo o seguinte: é importante lembrar que Deus criou o sexo, ele é o arquiteto de uma das experiências de união mais maravilhosas da vida, e ele, por ser o criador, merece o crédito e merece ter uma geração de pessoas que praticam a sexualidade como ele projetou. Então como que a nossa cultura atual, mundana, encara o sexo hoje? Está dizendo assim: em contraste com as crenças e práticas do Egito e da terra de Canaã, a sexualidade bíblica, conforme definida no Jardim do Éden, deveria ser de aliança permanente, monogâmica, heterossexual, entre dois seres humanos. Como Israel havia acabado de sair da terra do Egito e estava indo direto para a terra prometida, Deus desejava deixar bem claro o que é e o que não é integridade sexual. Então só aqui nessas palavrinhas aqui, a sexualidade, o casamento, ele tem que ser permanente, monogâmico, heterossexual e entre dois seres humanos. A gente já vê que realmente a sexualidade hoje, ela, conforme é tratado no mundo hoje, ela é muito distorcida. Você veja o aumento, por exemplo, dos divórcios, mesmo entre pessoas da igreja. Você vê a explosão do homossexualismo,
questão da ideologia de gênero, que dizem que existem não sei quantos dezenas e até centenas de gêneros, né, sexuais, e coisas até bizarras como seres humanos se ajuntando com animais, o que a palavra de Deus ela proíbe de forma veemente todas essas coisas, né? Aqui está dizendo que nossa cultura encoraja e celebra qualquer tipo de expressão sexual e a usa como forma de entretenimento. Então você vê que a quantidade de problemas que existe na sociedade hoje por conta dessa expressão sexual exacerbada, né? Sem nenhuma regra, sem nenhum limite. Então pessoas envolvidas aí com pornografia, com quantidade absurda de estupros, né? Pedofilia, enfim, diversos outros problemas que o nosso mundo hoje enfrenta por conta das pessoas realmente não levarem a sério aquilo que está na palavra de Deus. A lição de segunda-feira vem trazendo 5 razões principais para nós escolhermos a pureza sexual conforme está na palavra de Deus. A primeira razão é porque Deus diz que nós devemos ser puros. Ponto. Isso já é a primeira razão que é apresentada aqui. Então diz assim, 4 versos no início do capítulo repetem a declaração: eu sou o Senhor, como eu mencionei agora há pouco. Então só o fato de Deus estar falando, para nós já deveria ser suficiente. E de fato o pecado entrou no mundo por conta disso, né? Porque Deus disse para Adão e Eva não comerem lá do jardim, né? Da árvore do bem e do mal, no jardim do Éden. E aí veio a serpente e disse: é assim mesmo que Deus disse, né? Distorcendo ali as palavras de Deus, e eles acabaram então caindo naquela armadilha satânica. E hoje é a mesma coisa, né? Quando Deus ele diz, por exemplo, que os jovens, eles, para poderem iniciar a sua vida sexual, é somente através do casamento, né? Você tem que se guardar para poder então desfrutar do sexo somente após o casamento. Só que muitos deles acabam não dando ouvidos para isso e acabam acarretando uma série de problemas para sua vida. Em segundo lugar, viver em obediência ao Senhor é bom para nós e traz alegria à nossa vida. Então, quando a gente está em paz com Deus, obedecendo a sua palavra, seguindo fielmente aquilo que Ele nos determinou, isso só vai nos fazer bem. Deus não tira de nós algo que não vai ser bom para a gente. Então, se Ele nos proíbe, se Ele nos dá uma lei para impor limites, isso é para o nosso bem e para a nossa felicidade, e não para o nosso mal. Em terceiro lugar, se não escolhermos ser sexualmente puros, sofreremos consequências severas não apenas nessa vida, mas também na vida futura. O pecado é um cobrador de dívidas severo e cruel. Romanos capítulo 6, verso 23 diz que o salário do pecado é a morte. Então, se a gente continua na prática do pecado, se a gente continua insistindo naquilo que Deus nos diz para não fazer, nós teremos consequências nessa vida e também na vida eterna. Em quarto lugar, Deus nos chama a pureza sexual porque Ele é santo. Então, Ele deseja que nós sejamos santos também. E por último, Deus deseja que tenhamos uma vida sexualmente pura para proteger os outros. Então, as notícias de hoje estão repletas de terríveis abusos, né? Abandono, negligência e mágoa. Uma consequência de nossos pecados sexuais contra os outros é que isso os desonra. Então, nós só temos a ganhar, né? Não só nós, como todas as pessoas ao nosso redor, que serão, quem sabe, influenciados também pelo nosso exemplo. A lição de terça-feira vem dizendo: desejos impuros. O que um cristão deve fazer se tiver desejos impuros? Primeiramente, deve perceber que não está sozinho nessa luta. A tentação sexual é uma das maiores que os seres humanos podem enfrentar do lado de cada eternidade. Então, todos nós somos tentados. Isso não é pecado. O próprio Cristo foi tentado por Satanás. Pecado é quando a gente cai na tentação. Então, quando a gente tem desejos sexuais impuros, devemos saber realmente que todos nós estamos sujeitos a passar por isso.
Aqui está dizendo que, em segundo lugar, é importante destacar que em nenhum lugar da Bíblia uma pessoa é condenada por ser tentada, né? O pecado só acontece quando cedemos à tentação. Em terceiro lugar, é na mente que vencemos ou perdemos a batalha. A Bíblia diz que devemos levar cativo todo pensamento obediente a Cristo. Isso está em 2 Coríntios capítulo 10, verso 5. Então, uma boa forma de nós vencermos as tentações, né, e os desejos sexualmente impuros é tomar cuidado com aquilo que a gente coloca na nossa frente. Filmes, músicas, livros com temas sexuais, tudo isso que a gente tem que eliminar da nossa vida, para que assim a gente possa então manter pensamentos mais elevados, né? Aqui a lição de quarta vem trazendo a palavrinha pureza, né, para a gente conectar com outras. Eu coloquei aqui pureza, pensamentos, né, olhar. Então, mais uma vez, aquilo que a gente olha, aquilo que a gente contempla, nós somos transformados, né? Então a gente precisa realmente tomar muito cuidado com aquilo que a gente olha, com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente lê. Se são coisas que tratam de assuntos sexuais, pornográficos, a gente tem que passar longe disso. Aqui a lição de quinta diz: a ordem da ordem. Onde está Jesus no estudo dessa semana a respeito de Levítico 18? Essa lição de quinta vem dizendo que algumas pessoas se perguntam se Levítico é um livro legalista, ou, em outras palavras, se recebemos a vida eterna com base na nossa obediência. E vem trazendo o exemplo da mulher adúltera, né? A história da mulher adúltera lá de João, capítulo 8. Que ela foi pega em adultério, né? Aquelas pessoas que queriam acusar Jesus ou colocar Jesus numa situação embaraçosa, e colocaram essa mulher, então, diante de Jesus para ver o que ele ia falar. E Jesus não falou nada, e ele se abaixou e começou a escrever na areia. E ali está dizendo que Jesus, o que ele escreveu ali eram os pecados, né, de cada uma daquelas pessoas que estavam acusando aquela mulher. Então, depois disso, a mulher olhou para Cristo e ficou esperando alguma resposta da parte dele. Jesus disse: eu também não te condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Isso está em João capítulo 8, verso 11. Então aqui diz que Jesus primeiramente ofereceu graça e então, ao transmitir perdão, amor e aceitação de Deus, ordenou que ela abandonasse o pecado. Então Deus, ele sempre age dessa forma. Primeiro ele libertou o povo do Egito, né? Ou seja, ele perdoou o povo, justificou o povo, o libertou e depois ele deu a sua lei. Então, uma vez salvo do pecado, aí sim Cristo, ele espera que nós vivamos uma vida de obediência como resultado da salvação que ele oferece a cada um de nós. Então a graça vem sempre primeiro. A gente não pode inverter essa ordem, né? Primeiro, né, eu vou abandonar os meus pecados para depois eu entregar minha vida a Jesus. Ou seja, quando eu for mais justo, quando eu for mais correto, eu posso então ir até Jesus, que Jesus vai me receber. Não é assim que Jesus trata com cada um de nós. Nós devemos aceitar a Jesus, aceitar o perdão que ele já nos oferece, e aí, em consequência disso, sim, viver uma vida santa e pura diante dele. E aqui a lição de sexta-feira, para nós finalizarmos, os textos de Ellen White vêm falando bastante sobre a luta que cada um de nós trava contra as nossas tendências pecaminosas. Está dizendo que muitas vezes nós teremos que nos prostrar e chorar aos pés de Jesus por causa das nossas faltas e erros. Mas não devemos desanimar. Mesmo se formos vencidos pelo inimigo, não seremos rejeitados e nem abandonados por Deus. Então muitas pessoas estão travando batalhas assim terríveis contra o pecado, os pecados sexuais, que é o tema dessa semana. E muitos deles tentam de todas as formas e acabam caindo, escorregando e pecando novamente. Aqui está dizendo que nós não devemos desanimar. Aí diz aqui uma outra parte: quanto mais perto você estiver de Jesus, mais cheio de faltas você se sentirá a seus próprios olhos.
pois sua visão ficará mais clara e suas imperfeições serão vistas em amplo e distinto contraste com a natureza perfeita de Cristo. Então, independente de quantas vezes você já caiu nesses pecados, não desista. Porque Deus ele tem poder para nos livrar de todos os nossos pecados. Se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Então Jesus morreu na cruz, derramou o seu sangue por cada um de nós. E essa vitória dele garante a nossa vitória também. Então, se de repente alguém está passando por esses problemas sexuais, de pecados sexuais, não desista. Continue pedindo a Deus o perdão pelos seus pecados e implorando a Ele o seu perdão, o seu Espírito Santo e o poder para vencer. Eu tenho certeza que Deus vai fazer um milagre, um grande milagre na vida de cada um de nós. Um forte abraço, que Deus te abençoe. Continue estudando a lição da Escola Sabatina e colocando em prática nas suas vidas pelos méritos de Jesus. Um forte abraço e até o próximo vídeo.